Alô, concurseiro que vai fazer a prova amanhã do concurso de Jaru, boa noite! Vamos começar o nosso aulão de revisão de raciocínio lógico matemático para este concurso. Meu nome é professor Marcelo Acácio e eu vou agora dar algumas dicas, macetes e resolver 16 questões com você referente a esse concurso. Então, galera, vamos começar a explicar um pouquinho, desmiuçar o conteúdo aí de raciocínio lógico para que você consiga pegar algumas questões. Como diz o Matheus, hoje é a UTI, a última tentativa do indivíduo de conseguir amanhã acertar alguma questão para esse concurso. Então, galera, a banca IBAD é uma banca bem tranquila com o assunto de raciocínio lógico. Se você pegar lá o edital e conseguir estudar aqueles tópicos, você consegue acertar ali boa parte das questões sem muita dificuldade. Diferente da CESP, da Sesgran-Rio, da Fundação Carlos Chagas, que tem algumas pegadinhas, não é? A banca IBAD, ela não tem muita pegadinha relacionada a isso, ela cobra realmente dentro do tópico sem criar muita coisa. Então é uma banca tranquila para se trabalhar aí o nosso conteúdo de raciocínio lógico matemático. Então, galera, vamos começar a falar um pouquinho a respeito de raciocínio lógico, vamos falar um pouco da teoria para que você entenda quando eu começar a resolver os conteúdos. Bacana, galera? Então, um forte abraço para você aí que está em casa, parado, assistindo agora essa aula. Não deixe de se inscrever em nosso canal, ficar ligado nas nossas notificações. Então, galera, acompanhe com a gente. Então, vamos lá. Vamos começar a nossa aula de raciocínio lógico falando de sentença, galera. Sentença. Então, professor, o que é sentença? Sentença é a expressão de um pensamento de sentido completo, composto por um sujeito, algo que se declara, e por um predicato, aquilo que se declara sobre um sujeito. Então, não é? A sentença é uma expressão de pensamento de sentido completo, composta por sujeito e predicato. Vamos lá. Exemplo. Jaru tem lindas mulheres. Quem tem lindas mulheres? Jaru. Olha o meu sujeito e olha o meu predicato aí. É uma expressão, tá? Completa, porque é formada de um sujeito e de um predicato. Marcelo é bonito. Também é uma expressão, tá bom, de sentido completo. As sentenças, senhores, elas podem ser frases afirmativas, negativas, interrogativas, exclamativas e imperativas. Nós vimos aqui dois casos de sentenças afirmativas. Jaru tem lindas mulheres e Marcelo é bonito. Não é? Mas eu posso ter uma frase negativa, ok? Quando eu digo o contrário. Aqui eu estou dizendo que Marcelo é bonito. Se eu digo o contrário disso, eu estou negando. Então, Marcelo não é bonito. Nós temos uma frase negativa ou uma sentença negativa. Kelly é bonita. Eu estou fazendo aí uma pergunta. Kelly é bonita. Então, é uma sentença interrogativa. Sentença exclamativa, que dia lindo, não é? Frase ou sentença imperativa. Exemplo, limpe seu quarto agora. São sentenças que determinam uma ordenança para a pessoa, né? Mulher, limpe a louça. Mulher, limpe a casa. Então, são sentenças o quê? Imperativas, quando a gente tem aquela noção de ordenança, de ordem. Então, galera, sentença podem ser frases afirmativas, negativas, interrogativas e exclamativas e imperativas, beleza? Então, repetindo, as sentenças podem ser frases afirmativas, interrogativas, exclamativas, negativas e imperativas. Beleza? Existem dois tipos de sentença, gente, dois tipos de sentença. As sentenças abertas e as sentenças fechadas. Vamos lá. Sentença aberta. O que vem a ser uma sentença aberta, Cássio? Então, vamos lá. Sentença aberta. Então, sentença aberta são
as sentenças nas quais não podemos determinar o autor da ação. Eu não consigo identificar na minha sentença aberta quem realizou a ação, entendeu? Exemplo, vamos lá para um exemplo aqui. Vamos verificar um exemplo de sentença aberta. Olha lá, sentença aberta. Olha lá, ele foi o melhor atleta de 2014. Ele quem? Eu não consigo determinar quem é ele, entendeu? Então eu não consigo determinar o autor da ação. Eu sei que é ele, mas ele pode ser o João, a Maria, não é? Pode ser o Eduardo, o Paulo. Eu não consigo determinar o autor da minha ação, entendeu? Outro exemplo aí. Ele é juiz do TRE. Ele é juiz do TRE, Tribunal Regional Eleitoral. Quem é ele? Também não consigo determinar o autor desta ação. Então, sentenças abertas são as sentenças nas quais eu não consigo determinar o autor da ação. Sentença fechada. Agora vamos falar da sentença fechada. Sentença fechada. Olha lá. Sentença fechada. São as sentenças nas quais podemos determinar o autor da ação. Então, sentença aberta eu não consigo determinar o autor da minha ação. Sentença fechada eu já consigo determinar o autor da minha ação. Olha lá. Exemplo. Roberta passou no concurso da Prefeitura de Jaru. Roberta passou no concurso da Prefeitura de Jaru. Eu consigo determinar quem está realizando a ação. Quem está realizando a ação? Roberta. Roberta passou no concurso da Prefeitura de Jaru. Então, sentenças são frases afirmativas, negativas, interrogativas, exclamativas e imperativas. Essas sentenças elas podem ser abertas ou fechadas. Sentenças abertas são aquelas nas quais eu não consigo determinar o autor da ação. Sentença fechada já são as sentenças nas quais eu consigo determinar o autor da minha ação. Aberta, eu não consigo determinar o autor da ação. Fechada, eu consigo determinar o autor da ação. Tranquilo. Vamos pensar agora no pensamento lógico, que é chamado de proposições. Então, o que são proposições, senhores? Tá bom? Proposições. São sentenças afirmativas ou negativas formadas por palavras ou símbolos. Então, proposições.
proposições, pensamento lógico, são sentenças afirmativas ou negativas. Proposições, de novo vou repetir, são sentenças afirmativas ou negativas. Agora eu vou fazer uma pergunta para você aí de casa que está assistindo nesse momento nossa aula. Toda sentença é uma proposição ou toda proposição é uma sentença? Responde para mim aí, você que está aqui também. Repetindo de novo. Toda proposição é uma sentença ou toda sentença é uma proposição? Pensou aí? Então vou te responder. Toda proposição é uma sentença. Porque as proposições só podem ser frases afirmativas ou negativas. De novo, as proposições só podem ser frases afirmativas ou negativas, formadas por palavras ou símbolos que expressam um pensamento de sentido completo. É isso que é a noção de proposições. Então, proposições são frases ou sentenças afirmativas ou negativas que expressam um pensamento de sentido completo, beleza? Formado por palavras ou símbolos. Alguns livros vão falar a respeito disso. Tranquilo. As proposições, elas são representadas por letra maiúscula ou minúscula do nosso alfabeto, tá? As proposições, elas são representadas por letra maiúscula ou minúscula do nosso alfabeto. Vamos lá. Proposição P, olha lá, proposição P, nós lemos isso assim, proposição P, Jaru tem lindas mulheres. Proposição Q, Marcelo é bonito. Proposição P, Jaru tem lindas mulheres. Proposição Q, Marcelo é bonito. Então, as proposições, não é, são indicadas por letra maiúscula ou minúscula do nosso alfabeto. Tranquilo, tá bom? Quando a proposição apresenta apenas um pensamento de sentido completo, como é o caso aqui, olha, ela está apresentando apenas um pensamento, né? A proposição P e Q apresentam aí apenas um pensamento, tá bom? Proposição P, Jaru tem lindas mulheres. Proposição Q, Marcelo é bonito. Então, são proposições simples. Então, proposições simples apresentam apenas um pensamento, ok? Olha lá, proposição P, Jaru tem lindas mulheres. Não está apresentando apenas um pensamento? Proposição Q, Marcelo é bonito. Não está apresentando apenas um pensamento? Então, proposições que apresentam apenas um pensamento são proposições o quê? Simples. Proposições que apresentam mais de um pensamento são proposições compostas, ok? Só que as proposições compostas, meus queridos alunos, as proposições compostas são ligadas através de conectivos lógicos. Então, vamos lá. Proposição composta é formada por conectivos lógicos, ok? Então, proposição composta é formada por mais de duas proposições simples ligadas através de conectivos lógicos. Beleza? Então, proposição composta é formado por mais de duas proposições simples ligadas através de conectivos
lógicos. E existem diversos conectivos lógicos. Nós iremos ver agora alguns conectivos mais importantes e mais cobrados nas provas. Então, galera, como ficaria uma proposição ligada por um conectivo, uma proposição composta? Vamos lá. Olha lá. Vamos representar por símbolo P, E, Q. Isso aqui é um conectivo, senhores. Conectivo. O nome desse conectivo é conjunção. Conjunção. P, E, Q. Tá bom? Significa e ou mas. Beleza? Então, esse símbolo aqui é o que? É a conjunção, significa e mas. E mas. Conectivo, conjunção. Esse conectivo liga duas proposições simples em uma proposição composta. Vamos pegar o exemplo aqui das nossas proposições compostas. Das nossas proposições simples, desculpa. Então aqui eu tenho duas proposições simples, não tenho? Olha lá. Proposição P. Proposição P, Jaru tem lindas mulheres. Proposição Q, Marcelo é bonito. Então eu vou usar essas proposições para transformar em uma proposição composta. Vamos lá. P, E, Q. Como ficaria? Vamos lá. Proposição P. Proposição P é o quê? Jaru tem lindas mulheres. Então, Jaru tem lindas mulheres e Marcelo é bonito. Jaru tem lindas mulheres e Marcelo é bonito. Vamos escrever aí. Jaru tem lindas mulheres e... Olha o nosso E aí. Vou até dar destaque. Marcelo é bonito. Nota que essa simbologia está aqui representada por palavras. P e Q é a mesma coisa que Jaru tem lindas mulheres e Marcelo é bonito. Porque nós temos aqui as proposições simples já dadas. Então eu posso escrevê-las. Entendeu? Então, para você entender bem tranquilo, não é? Cada conectivo, o seu símbolo e o seu significado, eu vou fazer um quadro agora para você. Então, galera, vamos lá olhar os conectivos, os símbolos e os seus significados. Eu fiz aqui uma planilhazinha aí com o conectivo, o símbolo e os seus significados. Está bem formatado, né? Parece até que foi feito no Excel, né? É bem a linha. Então vamos lá. O primeiro conectivo, nós já até falamos a respeito dele, é a conjunção. É simbolizado por este símbolo, significa e, mas, tá bom? E, mas. E ele pode ser o nem, só que o nem é uma conjunção e seguida de uma negação, não. Então, e, mas, pode ser o nem. O que é o nem? Ao mesmo tempo, é uma conjunção seguida de uma negação. O outro conectivo é a adjunção inclusiva, representada por esse símbolo, significa ou. Bacana? O outro conectivo que nós temos aí é a condicional, indicada por essa setinha, significa se, pontinho, pontinho, então, ou quando. São os significados mais presentes em prova. E temos aí o bicondicional, que é essa setinha dupla aí, que significa se e somente se. Ah, Cássio, tá meio embaçado aí, eu não estou conseguindo entender não. Então, eu vou agora, entendeu? Escrever cada proposição composta com os símbolos, tá? Para que você consiga entender direitinho. Preste atenção, vamos lá. Não é? Eu vou deixar aqui um pouco para você copiar, né?
e vou colocar aqui. Então vamos lá para um exemplo aí, né? Proposição P, Jaru tem lindas mulheres. Beleza. Proposição Q, Marcelo é bonito. Então, Jaru tem lindas mulheres e Marcelo é bonito. Então, escreva dois pontos. A, P e Q. B, P ou Q. C, se P, então Q. Se P, então Q. E E, P, se e somente se Q. Então, vamos escrever. Foram dados duas proposições simples. E essas duas proposições simples, eu vou formar proposições compostas, com conectivo, conjunção, disjunção inclusiva, condicional e bicondicional. Como vai ficar escrito cada proposição composta? Então, vamos lá. Tranquilo? Você já decorou aí, eu tenho certeza. Você só está revisando, você já sabe os símbolos, os significados. Então, agora vai ficar facinho para você aí. Bacana? Então, vamos lá olhar como vai ficar essa brincadeira. Então, olha lá, proposição P e Q, letra A, não é? Letra A, nós temos P e Q. E como vai ficar P e Q? A proposição P diz o quê? Jaru tem lindas mulheres. E olha o conectivo que vai ligar com a outra proposição simples. Marcelo é bonito. Jaru tem lindas mulheres e Marcelo é bonito. Letra A, nós vamos escrever dessa forma. Letra B, nós temos agora o quê? A disjunção inclusiva. Qual o significado da disjunção inclusiva? Ou. Vamos lá. P ou Q. Como é que vai ficar? Jaru tem lindas mulheres. Lindas mulheres. Ou Marcelo é bonito. Olha aqui o conectivo que está ligando duas proposições simples em uma proposição composta. Então, P e Q, Jaru tem lindas mulheres e Marcelo é bonito. Quem está ligando é o E, a conjunção, né? Nesse outro exemplo, quem está ligando é o ou, a disjunção. Jaru tem lindas mulheres ou Marcelo é bonito. Agora, vamos para a letra C. A letra C é o caso do se P, então Q. Vou até escrever aqui como que pronunciamos essa brincadeira. Vai ficar se P, vírgula, então Q. Agora vamos colocar as minhas proposições lá. Como é que ficaria? Se Jaru tem lindas mulheres, vírgula, então Marcelo é bonito.
Se Jaru tem lindas mulheres, então Marcelo é bonito. Uma proposição composta condicional. É um caso de se P, então, que se Jaru tem lindas mulheres, então Marcelo é bonito. Então você consegue identificar que isso aqui é uma condicional através do se P, então que quando você já olha a proposição escrita, você já sabe, aqui tem uma condicional, aqui tem uma disjunção inclusiva, aqui tem uma conjunção. Então você já identifica para que você prepare e comece a elaborar aí a resposta da questão que vai estar na tua prova. Então, vamos lá para letra D, né? Coloquei E aí, mas é letra D, né? Letra D. Como é que ficaria a letra D aí? Letra D, né? P, se e somente se que, né? P, se e somente se que. Então, Jaru tem lindas mulheres, se e somente se Marcelo é bonito. Jaru tem lindas mulheres, se somente se Marcelo é bonito. Olha como identificamos aí uma bicondicional. Então nós aprendemos como identificar dentro das minhas proposições qual o conectivo que está ali. Aqui eu tenho um conectivo conjunção. Aqui eu tenho um conectivo disjunção. Aqui eu tenho se então, condicional. Aqui eu tenho se somente se, bicondicional. Beleza, galera? Isso é importantíssimo, cara. Principalmente quando a gente começar a falar agora de tabela verdade. Bacana? Volto a falar. Para você aprender uma tabela verdade, você só precisa de uma tabela com 4 linhas e você faz qualquer concurso. Eu vou te explicar como isso funciona. Antes de mais nada, eu esqueci de falar da negação. Na negação, coloca aí no seu quadrinho a negação. O símbolo dela pode ser esse aqui, ou pode ser tipo um tio, ok? Então, quando um desses símbolos estão na frente da minha proposição simples ou da minha proposição composta, quer dizer que eu estou negando. Exemplo aqui, ó. Não P. Eu estou negando a minha proposição P, não P. Eu estou negando a minha proposição P, não P. Poderia ter esse símbolo? Sim. Poderia ser esse? Sim. Então, não P. Como é que ficaria aí a negação de P? Ficaria o seguinte: a minha proposição P é Jaru tem lindas mulheres. Jaru tem lindas mulheres. Quando eu nego, eu digo o contrário. Jaru não tem lindas mulheres. Então eu digo assim, ó. Jaru não tem lindas mulheres. Beleza? Olha lá. Proposição P, qual é a minha proposição P? Jaru tem lindas mulheres. A negação disso aí, nega P. Jaru não tem lindas mulheres. Bacana? Então, esses são os principais conectivos que vão estar aí na tua prova, beleza? Depois dá uma olhada. Condicional, bicondicional, disjunção, conjunção, negação, tem que estar na massa. Vamos lá para a nossa tabelinha verdade, vamos entender, vamos aprender a decorar, ainda dá tempo, ainda dá tempo. Vou apagar aqui. Vou colocar as descrições aí
as questões na descrição, galera, tá? Para que fique mais prático para você, entendeu? Vou tentar colocar lá. Tem algumas que tem quadro, entendeu? Não deu para a gente mandar um link zipado para você baixar. Então, eu vou estar colocando aí na descrição do vídeo, bacana? Então, vamos lá montar a nossa tabela verdade, senhores. Tabela verdade. Tranquilo? Tá bom. Olha lá, senhores. PEQ. Jaru tem lindas mulheres e Marcelo é bonito. Jaru tem lindas mulheres e Marcelo é bonito. É uma proposição composta, né? Essa proposição composta é formada de duas proposições, entendeu? Então eu tenho duas proposições, senhores. Duas proposições. Tá bom. Então eu tenho duas proposições. Quantas linhas da tabela verdade eu terei? Então eu quero saber quantas linhas da tabela verdade. Então eu tenho duas proposições, eu quero saber o número de linhas da tabela verdade. Então, gente, eu vou criar uma formulazinha aí para você. N é o número de proposições. N é o número de proposições e L é o número de linhas da tabela verdade. Tá? Então, N é o número de proposições, L é o número de linhas da tabela verdade. Então, eu vou criar a seguinte fórmula, senhores. Eu vou criar a seguinte fórmula para que você possa calcular o número de linhas da tabela verdade, o número de valorações aí da sua tabela verdade. Ele pode cobrar isso? Pode, entendeu? Então, ele pode perguntar, hein, quantas linhas tem essa tabela verdade? Então, você vai colocar lá, linhas da tabela verdade é igual a 2 elevado a N. Linhas da tabela verdade é igual a 2 elevado a N. No exemplo aqui, quantas proposições eu tenho? Eu tenho duas, então linhas da tabela verdade é igual a 2 ao quadrado. Olha lá, quantas proposições eu tenho? Eu tenho a proposição P e a proposição Q. Duas proposições. Então, linhas da tabela verdade é igual a 2 elevado a N. Que é N? 2. Né? Calcula-se essa potenciazinha, né? 2 vezes 2 vai dar quanto? 4. Então, você tem uma tabela verdade com 4 linhas. Cássio, e se eu tivesse 3 preposições? Tipo, se P, Q, E, R. Se P, então Q, E, R. Exemplo aí. Eu tenho quantas proposições? Proposição P, proposição Q e proposição R. Quantas linhas eu vou ter dessa tabela verdade? Então, vamos lá. N vai ser quanto? 3. Então, L vai ser 2 elevado a N. Então, L vai ser 2 ao cubo. Então, L vai ter 8 linhas. Então, essa minha tabela verdade vai ser formada por 8 linhas. Então, você descobriu como saber o número de linhas da tabela verdade. É sempre 2 elevado ao número de proposições. Para saber o número de linhas da tabela verdade, é sempre 2 elevado ao número de proposições. Sabendo disso, eu falei para ti que eu só preciso de uma tabela verdade com 4 linhas para resolver qualquer problema da tabela verdade, qualquer problema de lógica relacionado à tabela verdade, não é isso? Então tá, diante disso, eu vou colocar aqui uma tabela com 4 linhas e todos os conectivos e agora a gente vai decorar. Vamos lá, vamos decorar.
Então, senhores, eu tenho essa tabelinha e quando você chegar amanhã, na hora da prova, você vai desenhar essa tabelinha já e colocar todos os conectivos e todos os seus valores, já para que você possa já cair de pau matando nas questões. Vai que te dá um branco. Então, como é que eu vou fazer para decorar essa tabela verdade, meu Deus do céu? Acácio, só tem amanhã, só tem hoje, Acácio. Quer dizer, amanhã já é a prova, entendeu? Então, galera, a primeira coluna é a coluna da proposição P. A primeira coluna é a coluna da proposição P. Eu vou colocar na primeira e na segunda linha, verdade. Na terceira e na quarta, eu vou colocar falso. Então, a primeira e a segunda, verdade. A terceira e a quarta, falso. Na proposição que, minha proposição que, eu vou alternar. A primeira será verdade, a segunda é falsa, depois verdade, depois falsa. Então, a proposição que eu vou alternar. A primeira verdade, segunda falsa, primeira verdade, segunda falsa. Então, proposição P, as duas primeiras linhas, verdade, as duas últimas, falsas. A que, uma verdade, uma falsa, uma verdade e uma falsa. 4 linhas. Tranquilo. Agora, vamos entender os conectivos. O primeiro, negação. Escreva aí no seu caderno, negação. Negação, agora escreve embaixo. Negação é o valor contrário da minha proposição. A negação é o valor contrário da minha proposição. A negação é o valor contrário da minha proposição. O que ele quer dizer com isso? A negação de P na primeira linha. P na primeira linha é verdade. Se a negação é o valor contrário da minha proposição, então a negação vai ser o quê? Falsa. Se P é verdade, a negação é falsa. Se P é verdade, a negação é falsa. Se P é falso, a negação é verdade. Se P é falso, a negação é verdade. A negação é o valor contrário da minha proposição. Se a minha proposição é verdade, a negação é falso. Vamos lá. Se que é verdade, a minha negação é falso, porque a negação é o valor contrário da minha proposição. A negação é o valor contrário da minha proposição. Se que é falso, a negação é verdade. Se que é verdade, a negação é falsa. Se que é falso, a negação é verdade. A negação é o valor contrário da minha proposição, senhores. Então, já descobrimos a tabela verdade da negação. A negação é o valor contrário da minha proposição. Se P é verdade, a negação é falsa. Se P é falsa, a negação é verdade. Beleza. Agora vamos lá para a segunda. Escreve aí, conjunção. 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 Bacana? Conjunção. Então, conjunção. Só tem um caso onde ela é verdadeira. Na conjunção, só tem um caso onde ela é verdadeira. De novo, na tabela da conjunção, só tem um caso onde ela é verdadeira. Quando todas as minhas proposições forem verdadeiras. Quando todas as minhas proposições forem verdadeiras. Então, P e que. P e que. Vamos lá. Verdade e verdade, olha lá. P e que. Verdade e verdade. Verdade e verdade é verdade. Só tem um caso onde ela é verdadeira. Tudo tem que ser verdadeiro. Agora, quando aparece um falso junto com verdade, já fica falso. E quando aparece uma verdade junto com falso, já fica falso. Então, vamos lá. Na conjunção, só tem um caso onde ela é verdadeira. Quando tudo for verdadeiro. Verdade e falso é o quê? Falso. Falso e verdade? Falso e verdade é falso. Falso e falso é falso. Na conjunção, só tem um caso onde ela é verdadeira. Quando tudo for verdadeiro. Quando P e que é verdadeiro, então a proposição composta será verdadeira. Caso contrário, tudo é falso. Agora vamos lá para a disjunção. Disjunção inclusiva. Inclusiva.
disjunção inclusiva. Disjunção inclusiva. Só tem um caso onde ela é falsa, quando todas as minhas proposições forem falsas. É o contrário. Na conjunção, só tem um caso onde ela é verdadeira, quando tudo é verdadeiro. Na disjunção inclusiva, só tem um caso onde ela é falsa, quando tudo for falso. Então, vamos lá. Olha lá. Verdade ou verdade? Ó. Verdade ou verdade é verdade. Verdade ou falso? Verdade ou falso é verdade também. Falso ou verdade é verdade também. Falso e falso, ó, tudo é falso. Então vai ser falso. Então, na disjunção inclusiva, no meu ou, só tem um caso onde ela é falsa. Quando P e Q forem falsos. O resto é tudo verdade. Agora nós temos aí a minha condicional. Olha lá, condicional. Condicional. Condicional, não é? A gente vai fazer um esqueminha aí na condicional, né? Vou ensinar de duas formas, né? Quando a primeira for verdade e a segunda for falsa, o resultado é falso. O que ele quer te dizer aí? Quando a primeira proposição for verdadeira e a segunda for falsa, o resultado é falso da minha proposição composta. De novo, quando a primeira proposição for verdadeira, a segunda for falsa, o resultado é falso. Para você decorar quando na condicional ela é falsa, aí você usa o caso da Valéria. Então, Valéria falou, tá falado. Quando a minha primeira for verdadeira, a segunda for falsa, o resultado é o quê? Falso. Quando a primeira proposição for verdadeira, a segunda for falsa, o resultado é falso na minha condicional. Então, Valéria falou, tá falado. Decora o macete, Valéria falou, tá falado. Então, vamos lá. Se verdade, então verdade. A primeira é verdade, a segunda é verdade, o resultado é verdade. A primeira é verdade, a segunda é falsa. Vai entrar o caso da Valéria aí, gente. Valéria falou, tá falado. Se a primeira é falsa, a segunda é verdade. Primeira é falsa, a segunda é verdade, é verdade. Primeira é falsa, segunda é falsa, também é verdade. Na condicional, só tem um caso onde ela é falsa. Primeira proposição verdadeira, segunda falsa, o resultado é falso. Decora o macete, Valéria falou, tá falado. Valéria falou, tá falado. Beleza? E agora, nosso último conectivo aí é a bicondicional. Conectivo bicondicional. A bicondicional só é verdadeiro quando os valores forem iguais e só é falso quando os valores forem diferentes. Na bicondicional, só é verdadeiro quando os valores forem iguais e só é falso quando os valores forem diferentes. Preste atenção aí, ó. Verdade se, somente se verdade. A primeira é verdade, a segunda é verdade, o resultado é verdade. Verdade se, somente se falso. A primeira é verdade, a segunda é falsa. Então, elas são o quê? Diferentes. Valores diferentes é o quê? Falso. Valores iguais é verdadeiro. Vamos lá. Falso se, somente se verdade. Valores diferentes é falso, senhores. Falso se, somente falso. Valores iguais é o quê? Verdadeiros. Então, senhores, na bicondicional, valores iguais são verdadeiros, valores diferentes são falsos. Na condicional só tem um caso onde ela é falsa. Quando Valéria falou, tá falado. A primeira é verdade, a segunda é falso. O resultado da proposição composta é falsa. Na disjunção inclusiva, só tem um caso onde ela é falsa. Quando todas as proposições P e Q forem falsas. Na conjunção, só tem um caso onde ela é verdadeira, quando P e Q forem verdadeiros. Todas têm que ser verdadeiras. E a negação é o valor contrário da minha proposição. A negação é o valor contrário
A negação é o valor contrário da minha proposição, senhores. Bacana? Então, galera, decora esse macetezinho que eu acabei de passar para vocês aí, copia, decora bacaninha, entendeu? Agora a gente vai falar de equivalência lógica. A IBAD tem cobrado bastante esse conteúdo, tá? E aí em seguida a gente começa a resolver já questões da IBAD, galera. Então vamos falar agora de equivalência, gente. Vamos falar de equivalência. Vamos lá, equivalência lógica. Equivalência lógica vai cair, tá? Vai cair na sua prova, vai estar lá, eu tenho certeza. Então, equivalência lógica. Então, vamos começar a falar da equivalência lógica. A primeira equivalência lógica que eu vou começar a falar é da condicional. É uma das mais cobradas em prova. Então, vamos decorar, né, a equivalência lógica da condicional. Então, a equivalência da condicional, né? Quando eu falo de condicional, eu estou falando de se P, então, que. Quais são as equivalências de se P, então, que? A primeira equivalência de se P, então, que é não P ou que. A primeira equivalência de se P, então, que é não P ou que. E a segunda equivalência de se P, então, que é não, se não que, então não P. De novo, a primeira equivalência de se P, então, que é não P ou que, ou a segunda equivalência de se P, então, que é se não que, então, não P. Essa daqui é conhecida como contrapositiva, senhores. Beleza? Então, essas são as duas equivalências. Tem a negação, mas eu ainda não vou falar. Primeiro vamos falar das somente equivalências. Então, equivalência, eu tenho um caso de não P ou que, ou eu tenho a contrapositiva. Se não que, então não P. Se não que, então não P. Beleza? Senhores, então, preste atenção. Quando eu falo equivalência, quer dizer, que proposição equivale a dizer em relação àquela proposição? Preste bem atenção. Eu tenho a seguinte proposição. Se Marcelo é bonito, vírgula, então Jaru tem lindas mulheres. Beleza? Olha lá. Se Marcelo é bonito, então Jaru tem lindas mulheres. Senhores, eu tenho aí, isso aqui é um exemplo, tá? De se P, então que? É um exemplo disso aqui, de se P, então que? Se Marcelo é bonito, então Jaru tem lindas mulheres. Mas que proposição equivale a isso aqui? A primeira que se equivale é não P ou que. Então, como é que ficaria essa equivalência aí, ó? Não P ou que. Ficaria da seguinte forma. Olha lá, eu nego a primeira proposição, então eu digo assim, Marcelo não é bonito. Beleza? Eu troco então por quem? Por ou Jaru tem lindas mulheres. Então vamos lá. Se Marcelo é bonito, então Jaru tem lindas mulheres. É a mesma coisa que não P ou que. E em proposição, isso ficaria de que forma? Marcelo não é bonito ou Jaru tem lindas mulheres. Então, a equivalência de se Marcelo é bonito ou Jaru tem lindas mulheres é Marcelo é bonito ou Jaru tem lindas mulheres. Quando a gente fala de equivalência, quer dizer que essa tabela verdade aqui é igual a essa daqui. Se eu fazer a tabela verdade de se P, então que, vai ficar verdade, falso, verdade, verdade. Porque só tem um caso em se P, então que ela é falsa. Quando Valéria falou, tá falado. E a tabela verdade de não P ou que também vai ficar verdade, falso, verdade, verdade. Porque elas são equivalentes. Então, proposições equivalentes são proposições que possuem a mesma tabela verdade. Beleza? E escrevendo, entendeu? Isso,
A equivalência de se Marcelo é bonito, então Jaru tem lindas praias, é a mesma coisa que dizer que Marcelo não é bonito ou Jaru tem lindas mulheres. Existe outra equivalência da condicional? Existe. A contrapositiva, senhores. Olha lá. Outra equivalência da condicional. Olha lá. É o se que, então... Desculpa. Se não que, então não P. Se não que, então não P. Isso aí é a minha contrapositiva, senhores. Equivale também a se Marcelo é bonito, então Jaru tem lindas mulheres. Então vamos escrever, como é que ficaria escrito? Então vamos lá. O que ele está fazendo aqui? Ele está trocando as proposições de lugar e está negando. Trocando as proposições de lugar e está negando. Então, eu vou trocar, não é? Então ficaria como? Já nego. Vamos lá. Se porque nós temos um caso de condicional. Se Jaru não tem lindas mulheres, se Jaru não tem lindas mulheres, vírgula, então Marcelo não é bonito. Beleza? Olha o que eu fiz para que equivalesse a se P, então que? Eu troquei as minhas proposições de lugar e as neguei, mantendo o conectivo condicional. Então, galera, se lá na prova ele perguntasse assim, qual é a equivalência de se Marcelo é bonito, então Jaru tem lindas mulheres. Se Marcelo é bonito, então Jaru tem lindas mulheres. Qual seria as equivalências? Seriam duas. Ou a primeira seria Marcelo não é bonito ou Jaru tem lindas mulheres. Seria uma das respostas. Ou a outra seria Jaru não tem lindas mulheres, então Marcelo não é bonito. De novo, olha lá. Repetindo a pergunta, qual é a proposição equivalente a se Marcelo é bonito, então Jaru tem lindas mulheres? As proposições que poderiam ser a resposta seria a primeira, Marcelo não é bonito ou Jaru tem lindas mulheres, ou a segunda, se Jaru não tem lindas mulheres, então Marcelo não é bonito. Ou uma ou outra estaria lá como resposta da sua questão, beleza? Nós vimos aí a equivalência. E se na prova ele te pergunta qual é a negação da condicional? Agora a gente vai ver um outro caso, a negação da condicional. Negue essa condicional. Então, vamos lá falar da negação da condicional, senhores. Negação da condicional. Então, vamos lá. O que nós temos aqui? Nós temos uma condicional. E agora eu tenho a negação da minha condicional. Isso aqui é a negação da condicional. Negação da condicional. E qual é a negação da condicional? A negação da condicional é mané. Acácio, mané? É isso, mané. Por quê? Você vai manter a primeira proposição e nega a segunda. Mané, mantém a primeira e negue a segunda. Mantém a primeira e negue a segunda. Mané, mantém a primeira e negue a segunda. Mantém a primeira e negue a segunda. Decora aí o macete. Qual é a negação da condicional? A negação da condicional é mané. Mantém a primeira proposição e, conectivo conjunção, negue a segunda. Então, a negação da condicional é mané. Mantém a primeira e negue a segunda. Então, vamos lá. Na prova ele ia colocar assim, qual é a negação da proposição se Jaru tem lindas
mulheres. Se Jaru tem lindas mulheres, vírgula, então Marcelo é bonito. Como é que ficaria a negação disso aí, gente? Então, a negação, qual a negação da proposição? Se Jaru tem lindas mulheres, então Marcelo é bonito. Então, vamos lá pegar a nossa negação. Qual é o esqueminha da negação? Mané. Mantenha a primeira proposição e negue a segunda proposição. Então, como é que vai ficar? Mantendo a primeira proposição. Olha lá a negação dela. Vamos lá. Mantenha a primeira. Quem é a primeira? Jaru tem lindas mulheres. Então, a gente mantém. Jaru tem lindas mulheres. Beleza. Troco então por quem? Por E. Marcelo não é bonito. O que é que eu fiz aí? Mantive a primeira proposição, troquei o então pelo conectivo e neguei a segunda. Mané. Mantenha a primeira e negue a segunda. Decorou o esquema da negação da condicional? Beleza. Vamos lá falar da equivalência da disjunção e da conjunção, senhores. A equivalência da disjunção e da conjunção, ela nos permite a propriedade chamada propriedade comutativa, onde a ordem das proposições não vão alterar o resultado da minha tabela verdade. Beleza? Então, preste bem atenção aí. Então, vamos lá. Propriedade comutativa. A propriedade comutativa, né, é a propriedade que permite a equivalência da disjunção e da conjunção. Olha lá, porque a propriedade comutativa diz que a ordem das proposições não altera o resultado da minha tabela verdade. Então, P ou Q equivale a Q ou P. P ou Q equivale a Q ou P. Então, se eu disser assim, Marcelo é bonito, ou Jaru tem lindas mulheres. É a mesma coisa de dizer que Jaru tem lindas mulheres ou Marcelo é bonito. Então, senhores, se Marcelo é bonito ou Jaru tem lindas mulheres, é equivalente a trocar as proposições apenas de lugar. Jaru tem lindas mulheres ou Marcelo é bonito. A equivalência de Marcelo é bonito ou Jaru tem lindas mulheres é Jaru tem lindas mulheres ou Marcelo é bonito. Essa mesma propriedade também vale para conjunção. Olha lá. Marcelo é bonito e Jaru tem lindas mulheres. Qual é a equivalência aí? Como é que vai ficar a equivalência aí? A equivalência vai ficar da seguinte forma. Olha lá. Jaru tem lindas mulheres e Marcelo é bonito. Jaru tem lindas mulheres e Marcelo é bonito. Só troquei as proposições de lugar. Então a equivalência da conjunção e da disjunção é só trocar as proposições de lugar e manter os conectivos. Beleza? Agora vamos ver a negação de cada uma das. Tranquilo? Então vamos lá. A negação da disjunção
inclusiva, negação da disjunção inclusiva. Então, eu tenho P ou Q, né? E a minha negação, a negação de P ou Q, vai ser o quê? Eu vou negar as minhas proposições simples, trocar o meu ou pelo E. Então, isso aí vai ficar não P e não Q. Então, senhores, a negação da disjunção, nada mais é do que não P e não Q. A negação da disjunção nada mais é do que nega as proposições simples, troca o ou pelo E. A negação da disjunção nada mais é do que nega as proposições simples, troca o ou pelo E. Nega as proposições simples, troca o ou pelo E. Tranquilo. E a negação da conjunção. A negação da conjunção. Vamos lá. Negação da conjunção. Negação da conjunção. Negação da conjunção. Então, a negação da conjunção, tá? A negação da conjunção, tá bom? Eu quero negar a conjunção aí. A negação da conjunção vai ser o quê? Eu vou fazer simples. Eu vou negar as minhas proposições simples, troco o E pelo OU. Então, vamos lá. Negação da conjunção. Negação da conjunção. Eu troco as minhas proposições. Negação da conjunção. Eu nego as minhas proposições simples, troco o E pelo OU. Negação da conjunção. Eu nego as minhas proposições simples, troco o E pelo OU. Nego as proposições simples, troco o E pelo OU. Negação da disjunção. Eu nego as minhas proposições simples, troco o OU pelo E. Nego as minhas proposições simples, troco o OU pelo E. Beleza? Fixou aí na cabeça? Galera, agora a gente vai começar a fazer exercício para que você consiga entender tudo que eu falei. Bacana? Então, galera, vamos começar a resolver nossas questões dentro de tudo que nós explicamos para que você se dê bem lá na prova amanhã no concurso de Jaru. Então, questão número 1, caiu na Câmara de Porto Velho, diz o seguinte: a negação lógica da sentença se estou de dieta, então fecho a boca. Se estou de dieta, então fecho a boca. Vamos lá. Se estou de dieta, então fecho a boca. Preste atenção nessa questão aí. Se estou de dieta, então fecho a boca. Isso aí é se P, então o quê? Não é? Se P, então o quê? Só que ele está querendo saber o quê? A negação. Ele pergunta: ei, fulano, qual é a negação de se P, então o quê? E a negação de se P, então o quê? É mané, né? O que a gente vai escrever? Mantém a primeira e negue a segunda. Mantenha a primeira e negue a segunda. Mantenha a primeira e negue a segunda. Então escreve isso aí. Vai ficar: estou de dieta. Desculpa aqui. Dieta. Estou de dieta. E não fecho a boca. Estou de dieta e não fecho a boca. Eu mantive a primeira, né? Troquei o então por quem? Por e neguei a segunda. Fecho a boca por não fecho a boca. Então vamos lá. Se fecho a boca, então estou de dieta. Estou de dieta ou não fecho a boca? Se não estou de dieta, então não fecho a boca. Estou de dieta e não fecho a boca. Marco a letra D. Letra D de doido. Então, senhores, lembre, a negação da condicional é mané. Mantenha a primeira e negue a segunda. Então, vamos para a questão número 2. Afirmar que Carlos não é triste ou Clara é autoritária é do ponto de lógica, é do ponto
de vista lógico equivalente a dizer, de novo, vamos lá, afirmar que Carlos não é triste ou Clara é autoritária é do ponto de vista lógico equivalente a dizer. Senhores, vamos lá, subindo aqui a questão, vamos lá para a questão, vamos analisar a questão, analisando a questão. Olha lá, irei apagar aqui, tranquilo? Lembrando, primeira questão, letra D. Primeira questão, letra D, é uma negação, manézão. Então, vamos lá. Olha lá. Afirmar que Carlos não é triste ou Clara é autoritária é do ponto de vista lógico equivalente a dizer, olha lá, Carlos não é triste. Eu vou dizer que isso é uma negação, negação de P. Ou Clara é autoritária. Clara é autoritária, eu vou dizer que é Q. Então eu tenho não P ou Q. Não P ou Q, senhores? Quem equivale a não P ou Q? Preste bem atenção que todas as questões têm se. Então, automaticamente, você vem lá no teu HD e você vai ver que isso aqui equivale a uma condicional. Então, você sabe que isso aí é a mesma coisa que se P, então, Q. Então, não P ou Q equivale a se P, então, Q. Lembra lá da equivalência? Nós falamos, a primeira equivalência de se P, então, Q é não P ou Q. A segunda equivalência de se P, então, Q é a contrapositiva. Troca as proposições de lugar, nega e mantém o sinal da condicional. Então, senhores, como é que vai ficar isso aí? Vai ficar da seguinte forma. Se Carlos é triste, não é? Porque aqui ele nega, mas aqui ele afirma. Aqui ele nega, mas aqui ele afirma. Então, vamos manter a afirmação. Se Carlos é triste, vírgula, então, tá? Clara é autoritária. Se Carlos é triste, então Clara é autoritária. Se Carlos é triste, então Clara é autoritária. E nós marcaríamos qual letra aqui? A letra C. Se Carlos é triste, então Clara é autoritária. Então, Clara é autoritária. Letra C na questão número 2. Vamos lá para a questão número 3, porque o tempo está rugindo. Então, vamos lá. Questão número 3. A negação lógica da sentença. Brasília é capital do Brasil ou o Brasil está localizado na América do Norte? Senhores, olha lá. Brasília é capital do Brasil ou o Brasil está localizado na América do Norte? Então, ele quer saber a negação de quem? Do ou, a negação do ou, a negação do ou, a negação da disjunção inclusiva. Então, a negação da disjunção inclusiva é, o que a gente faz? A gente nega as minhas proposições simples, troca o ou pelo e. Nega as proposições simples, troca o ou pelo e. Negou as proposições simples, troca o ou pelo e. Negou as proposições simples, troca o ou pelo e. Então, como é que vai ficar ali? Vai ficar Brasília não é a capital do Brasil e Brasil não está localizado na América
do Norte. Brasília não é capital do Brasil e Brasil não está localizado na América do Norte. Então, vamos lá para a alternativa. Às vezes você não precisa nem escrever, você já está com o macete na cabeça, então você consegue resolver aí. Brasília não é... Vamos lá. Brasília não é capital do Brasil e Brasil não está localizado na América do Norte. Já matamos aqui na letra A, porque a negação do ou é troca o ou pelo e e nega as minhas proposições simples. A negação do ou é nega as proposições simples, troca o ou pelo e. Decore e você não erra nunca mais. Vamos lá para a questão número 4, senhores. Vamos lá, galera, para a questão número 4. Gente, vamos observar a questão número 4 aí. Diz o seguinte: se André é rondoniense, então ele adora doce de Buriti. Se André é rondoniense, então ele adora doce de Buriti. Portanto, ele quer dizer o seguinte: qual é a equivalência de se André é rondoniense, então ele adora doce de Buriti? É isso que ele quer saber. Qual é a equivalência? Senhores, a equivalência da condicional, nós temos aqui a condicional, se P, então Q. Nós temos a primeira equivalência, né? Não P ou Q, e nós temos a segunda equivalência, se não Q, então não P, que é a minha contrapositiva. Então, ou vai ser uma ou vai ser outra. Vamos voltar para a questão. Observe que na questão é tudo se. Então, essa daqui não me serve. Só vai me servir a segunda, porque o se só tem na condicional. Preste atenção aí, tá? Nessa questão. Então, a equivalência de se P, então Q, nesse caso, vai ser se não Q, então não P. O que vai acontecer? Eu vou mudar as minhas proposições e negarei. Eu vou mudar as minhas proposições, mantenho a condicional e vou negar. Então, ele fala se André é rondoniense. Então, agora eu vou dizer se André não adora doce de Buriti, então ele não é rondoniense. Preste bem atenção. Eu troquei as minhas proposições de lugar, não é? O rondoniense foi ser a segunda proposição e Buriti passou a ser a primeira, e eu fiz o quê? Neguei. Olha lá, eu neguei. Então a resposta é o quê? Letra A. Então a resposta é letra A. Vamos lá para a questão número 5. É uma negação. Agora é uma negação de quem, gente? A negação do e. Lembra lá da negação do e? Gente, a negação, ou a lei de Morgan, da conjunção é o seguinte. Então, negou a minha conjunção. Nega P e Q. A negação de P e Q é quem? Nega as minhas proposições simples. Troca o E pelo OU. Nega as proposições simples, troca o E pelo OU. Nega as proposições simples, troca o E pelo OU. Então, senhores, vamos lá. Como é que vai ficar? Juliana não comprou um celular. Então, Juliana não comprou um celular. Troca o E pelo OU. Olha lá. Troca o E pelo OU. Ou não foi ao shopping com Rodrigo. Então, Juliana não comprou um celular. Ou não foi ao shopping com o Rodrigo. E aí a gente marca a letra B. Então, a negação da minha conjunção nada mais é do que nega as minhas proposições simples, troca o E pelo OU. Morreu a cobra. Então, vamos lá para uma questão de tabela verdade, questão número 6, senhores. Vamos lá, questão número 6. Vamos lá. Então, quanto ao preenchimento da tabela verdade, marque a alternativa que apresente os valores. Então, quanto ao preenchimento da tabela verdade, marque a alternativa que apresente os valores lógicos para as letras A, né? Aí, B, C e D. Tranquilo, senhores? Então, vamos lá. Colocarei essa tabela verdade aqui, entendeu? Vamos lá, escrever essa tabela verdade aqui rapidinho. Vamos lá, P, T, P,
ET, PET ou T. Lá, verdade, falso, verdade e falso, verdade, falso, falso e verdade. Aqui é A, falso, C, falso, verdade, D, não, verdade, B, desculpa, B, falso e D. Ele quer saber o valor de A, B e D. Então, senhores, preste bem atenção. Vamos lá, descobrir o valor de A. Que conectivo é esse? Conjunção. Tabela verdade da conjunção só tem um caso onde ela é verdadeira. Quando tudo for verdadeiro. Então A é verdade. Beleza. Então vamos lá pro C aqui, ó. Pro C. Verdade e falso. Verdade e falso é falso. Porque na conjunção só tem um caso onde ela é verdadeira. Para ser verdadeiro, tudo tem que ser verdadeiro, o resto é falso. Vamos agora achar o valor de quem? Achar o valor de B. Quem é B, senhores? Então, B vai ser quem? Vamos lá. P e T ou T. Então, vamos lá. P e T ou T. Então, nós estamos na segunda linha, né? Então, P e T é quem? É falso. P e T é falso. Ou T também é falso. Então, falso ou falso, que conectivo é esse aqui? Disjunção inclusiva. Só tem um caso onde ela é falsa, quando tudo for falso. Então, quando tudo é falso, ela é falsa. Então, B é falso, C é falso. Agora vamos calcular o D. Vamos lá, senhores, né? Nós temos aí, ó, P e T ou T. Então, P e T eu já tenho uma tabela, P e T, né? Então, P e T é falso. Ou T é verdade. Falso ou verdade, aqui vai ser verdade. Porque na disjunção inclusiva só tem um caso onde ela é falsa, quando tudo for falso. Aqui uma é falsa e outra é verdade. Então, a resposta vai ser verdade. Sendo isso, a resposta vai ficar verdade, falso, falso e verdade. Verdade, falso, falso e verdade. E eu marco letra B, beleza? E aí vamos para a questão número 7. Preste bem atenção aí. A sequência de palavras abaixo possui uma determinada regra lógica, que relaciona a palavra entre parênteses com outras duas. Senhores, nós temos aí agora um problema relacionado à sequência. E o que fazer em problemas relacionados à sequência? Então, nós temos que entender como é que se criou essa sequência. Então, olha lá. Mala, mato, gato. Cola, come, leme. Vivo, roda. Então, presta atenção aí. Olha lá. Mala e gato transforma em mato. Cola e leme transforma em come. Então, vamos lá. Se eu pegar as duas primeiras, a primeira sílaba de mala e a última sílaba de gato, forma o quê? Mato. Mato. Então, qual está sendo a regra da sequência? Pegar a primeira sílaba da primeira palavra junto com a segunda sílaba da segunda palavra. Olha lá, vamos lá. Come. Olha lá, peguei a primeira e peguei a segunda. E ficou come. Então, como é que vai ficar a palavra de dentro do parênteses aqui? Quem vai ser o meu X? Então eu vou pegar quem? A primeira sílaba da primeira palavra, vi, e as duas últimas da segunda palavra. A última sílaba da segunda palavra, vida. Então eu marcaria a letra E. Se você não entendeu, vou repetir de novo.
Acácio, eu tenho uma sequência aí. Mala, mato, gato. Cola, come, leme. Vivo, X, roda. Aí ele diz o seguinte: a sequência de palavras abaixo possui uma determinada regra lógica que relaciona a palavra entre parênteses com as outras duas. Então, qual é essa regra lógica? Então, a gente vai entender a regra lógica. A regra lógica aqui está sendo o seguinte: eu vou pegar a primeira sílaba da palavra com a segunda sílaba da outra palavra. Então, a primeira sílaba é ma. E a segunda sílaba aqui, ou última sílaba, é to. Então, ficou mato. Corresponde ao que está dentro do parênteses. A primeira sílaba aqui é co. E a segunda sílaba aqui da palavra, ou última, é me. Come. Então, ficou come. Corresponde ao que está dentro do parênteses. Então, vamos ver aqui para encontrar o valor de x. Então, eu vou pegar a primeira, vi, né? E a última da segunda palavra, dá. Então, a palavra é vida. E eu marco letra E. Então, vamos lá para a questão número 8. Questão número 8 diz o seguinte: um conjunto A é formado pelos números naturais do que 1 é menor do que... dos conjuntos dos números naturais maiores do que 1 e menores que 10. O conjunto A é formado pelos números naturais maiores do que 1 e menores que 10. O que ele quer te dizer é que o conjunto A é menor que 10 e maior que 1. O conjunto A, ele é maior que 1 e menor que 10. Então, o conjunto A vai ser formado por quais números? Lembra que não é menor ou maior igual. Então, o 1 e o 10 não entram. Então, os números que vão estar entre 1 e 10 serão 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Aí vamos lá para o conjunto B. O conjunto B é formado pelos números naturais menores ou iguais a 8. Aí ele diz que B é menores ou iguais a 8. Então, quem é o conjunto B, senhores? Todos os números menores ou iguais a 8. Então, nesse caso, o 8 ele entra. Então, vai ficar, vamos lá, números naturais. Então, há alguns livros que não consideram 0 números naturais e há outros livros que consideram. Para eu não considerar, eu teria que colocar um asterisco. Como ele não está falando nada a respeito disso, então eu vou considerar o 0 como número natural. Então vai ficar 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e o 8, porque ele está falando que é menor ou igual a 8. Tranquilo. Então, eu já encontrei todos os números A, que é 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, e todos de B, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Aí ele pergunta o número de elementos do conjunto A intersecção de B. A intersecção de B. Então, quem é o conjunto A intersecção de B, senhores? O conjunto A intersecção de B. Quem é o conjunto A intersecção de B? Então, A intersecção de B são todos os elementos comuns, tanto a A quanto a B. São os elementos que têm ao mesmo tempo em A e ao mesmo tempo em B. Então, os números que têm ao mesmo tempo em A e em B são, vamos lá, 2, 2, 3 e 3, 4 e 4, 5 e 5, 6 e 6, 7 e 7, 8 e 8. Então, o conjunto A intersecção de B vai ser 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Lembra, A intersecção de B são os elementos que tem tanto em A quanto em B ao mesmo tempo. E quantos elementos tem aí? Número de elementos de A intersecção de B. Quantos elementos tem? Conta aí, quantos elementos tem? Então, o número de elementos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, eu tenho 7 elementos e eu marco letra A. Eu tenho 7 elementos e marco letra A. Beleza? Tranquilidade. Vamos lá para nossa próxima questão, senhores. Nossa próxima questão, tá? Nossa próxima questão. Senhores, nós vamos parar na questão número 10 aqui, entendeu? Eu irei parar na questão número 10, devido... Eu ainda vou fazer mais uma ali, tá? Eu vou fazer sobre regra de 3 para dar um macete,
tá? Então, vamos lá, devido ao horário, senhores, devido ao horário, então a gente já está aí com o horário adiantado, entendeu? Então, vamos lá, gente. Questão número 10. Foi realizada uma pesquisa com um grupo de estudantes e verificou-se que 500 pesquisados, total de pesquisados, 500, tá bom? 320 gostam de pizza, 210 gostam de alface e 150 gostam desses dois alimentos. Senhores, problemas relacionados à enquete, à pesquisa, são problemas de diagrama de Venn, problemas de conjunto. Então, senhores, nós temos aí, olha lá, dois grupos, os grupos que gostam de pizzas e o grupo que gosta de alface. Então, nós colocaremos aqui, ó, pizza. E nós colocaremos aí o alface. Então, quantas pessoas gostam ao mesmo tempo de pizza e de alface? Gostam 150 pessoas. Nós temos 150 pessoas que gostam tanto de pizza quanto gostam de alface. Entendeu? Então, isso aqui é a minha intersecção entre os dois. Ao mesmo tempo, esse grupo tem pessoas que gostam de pizza e pessoas que gostam de alface. Aí ele diz que 320 gostam de pizza, mas eu já tenho 150 para 320, então isso aqui vai dar 170, ok? Então, todo o grupo de pizza, 170 gostam apenas só de pizza e 320 comem pizza junto com alface. 210 gostam de alface, só que 150 comem alface e pizza ao mesmo tempo. Então aqui vai dar 60, beleza? Então nós descobrimos aqui o número de pessoas que gostam apenas de pizzas, o número de pessoas que gostam de pizza e alface e o número de pessoas que gostam só de alface. Então vai dar quanto aí? 170 mais 50 mais 60. Então, senhores, vamos lá. 170 mais 50, 320, mais 60 vai dar 380. Beleza. Esses 380, ou eles comem pizza e alface, ou eles comem só alface. Agora ele pergunta, quantos não comem nenhum desses dois alimentos? Então, aí você vem para lá. Quantas pessoas foram pesquisadas? 500. Tá bom? Quantos comem um dos dois alimentos? 380. Então, quantos não comem nenhum dos alimentos? 120. E aí tu marca a letra D. Letra D. Beleza, galera? Então, galera, agora eu vou fazer as questões de regra de 3, porque eu tenho certeza que vai cair aí na prova de vocês, entendeu? E aí a gente vai encerrar a nossa aula hoje aqui. Então, vamos lá, galera. Diz aí, ó. Um grupo com 60 agentes sociais cumpre uma determinada tarefa em 10 dias. A meta é realizar a mesma tarefa em 6 dias. O número de novos agentes sociais que deverão ser contratados para alcançar essa meta é... Observe o seguinte, que eu tenho ali duas grandezas. Quais são? Agentes. E nós temos aí dias. Entendeu? Não me importa que tarefa é essa. O que está importando aí, o que está variando são essas duas grandezas, agentes e dias. Então, eu tenho 60 agentes que cumprem uma determinada tarefa em 10 dias. A meta é realizar a mesma tarefa em 6 dias. O número de agentes sociais que deverão ser contratados para alcançar essa meta é... Então, senhores... Primeira coisa que eu faço antes de determinar se isso aqui é uma grandeza diretamente ou inversamente, é colocar uma setinha no sentido de x e depois eu vou fazer perguntas para o problema. Entendeu? Então, observe que aqui nós temos um caso de regra de 3 simples, porque tem apenas duas grandezas. Nós temos um caso de regra de 3 simples, porque tem apenas duas grandezas. Então, vamos lá. 60 agentes fazem um serviço em 10 dias. Para fazer esse mesmo serviço em 6 dias, eu vou precisar de mais ou de menos agente? O que você acha? Eu vou precisar de mais agente. Porque o que aconteceu? Eu tenho menos tempo para trabalhar. Então, eu vou precisar de mais pessoas para realizar esse serviço. Então, o que aconteceu aí?
diminuiu o número de dias, aumentou o número de agentes. Então coloca aí na sua cabeça, quando uma grandeza aumenta e a outra diminui, elas são inversamente proporcionais. Quando uma grandeza aumenta e a outra diminui, elas são inversamente proporcionais. Então, são grandezas inversamente proporcionais. E para resolver esse problema, eu vou repetir a primeira e vou multiplicar pelo inverso da segunda, em x. Então, agora eu vou multiplicar. Então, eu tenho 6x igual a 600. Então, x é igual a 600 dividido por 6. Então, x é igual a 100 homens. Então, eu vou ter que contratar 100 homens. Marco aí minha letra A. Tranquilo? Beleza, galera? Chegamos ao final do nosso aulão. Falamos tudo a respeito de tabela verdade, conectivos, equivalência, regra de 3. Falamos a respeito de sequência lógica. Falamos sobre diagrama de Venn. Falamos um pouco de cada coisa aí nesse período aí de 1 hora e 20 minutos de aula, galera. Um forte abraço. Deus abençoe você. Que eu possa ter ajudado bastante. Se você estava com dúvida aí, que eu possa ter clareado as suas ideias. E que amanhã você detone na prova. Um forte abraço. Deus abençoe. Até o nosso próximo encontro.